Olá meninos, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal, tá? Em especial aos alunos do 8º ano, A, B, C e D. Bom, a semana passada nós falamos um pouco sobre a formação dos Estados Unidos, tá bom? Falamos do comércio triangular, da primeira e segunda tentativa inglesa, tá? Em colonizar a América do Norte. E hoje nós vamos continuar falando ainda sobre a formação dos Estados Unidos, mas de uma outra ótica. Nós vamos ver que no período do século XVII, a colonização inglesa, ela não teve muita interferência da coroa inglesa. Ou seja, a Inglaterra não interferiu tanto nas colônias aqui na América do Norte. Já no século XVIII, essa situação mudou porque a Inglaterra mudou a política colonial. Por qual motivo ou por quais motivos a Inglaterra mudou essa política colonial? Aí nós podemos citar a concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam diretamente com as mercadorias inglesas na Europa, ou seja, a Inglaterra não queria nenhum outro ou outras colônias batendo de frente, fazendo concorrência com os seus produtos. Então, ela, por causa disso, começou a interferir aqui nas colônias do norte. A segunda foi a guerra em que a Inglaterra se envolveu, que foi a Guerra Franco-Indiana, que foi uma guerra entre índios e seus apoiadores franceses contra os ingleses. E a Guerra dos 7 Anos, que foi uma disputa entre a Inglaterra e a França, devido aos territórios da África, Ásia e a própria América do Norte. Esses foram os motivos pelos quais a Inglaterra passou a mudar sua política colonial em relação às 13 colônias inglesas aqui na América do Norte, tá? E aí nós vamos ver que nesse período aí a Inglaterra começou a colocar várias leis que foram afetando cada vez mais os colonos aqui na América do Norte. E entre essas leis, eles colocaram a lei do açúcar, de 1764, que foi quando a Inglaterra passou a aumentar, a cobrar impostos sobre o açúcar e que os colonos só deveriam comprar esse açúcar das Antilhas inglesas. Antes eles compravam de quem vendesse mais barato, ou seja, podia ser de uma Antilha inglesa, ou espanhola, holandesa, seja de quem for, era de quem vendesse mais barato. E a partir de 1764 isso mudou. Veio também em 1765, um ano depois, a lei do selo, que era que qualquer documento, revistas, jornais, cartas, né, seriam utilizadas com selo real, e esse selo real só podia ser vendido pelos ingleses. Isso já gerou insatisfação nos colonos que invadiram os armazéns, os correios da época e incendiaram malotes, envelopes de selos daquela época. Mas nem por isso eles foram ouvidos e atendidos naquilo que eles desejavam. Daí veio a lei do chá, que deu o monopólio do comércio do chá para a companhia comercial inglesa. E aí os colonos também se indignavam porque eles poderiam só comprar dessa companhia inglesa. Tá? Isso gerou ainda mais insatisfação entre os colonos, que resolveram ir ao porto e pegaram uma embarcação que estava abarrotada de chá e jogaram em alto mar. Tá? Isso nessa revolta contra essa lei do chá. E para punir esses colonos rebeldes, eles colocaram em 1774 as leis intoleráveis, que isso foi uma forma de punir os colonos rebeldes. Eles fizeram com que os colonos fossem obrigados a sustentar os soldados ingleses, fecharam o porto de Boston, criaram um tribunal para julgar os rebeldes e os rebeldes seriam obrigados a pagar todos os prejuízos por causa daquela carga jogada em alto mar. Tá?
E isso fez com que os colonos desejassem ainda mais a independência em relação à coroa inglesa, tá? Cada vez mais. Então, eles partiram para o movimento de independência com o primeiro Congresso Continental da Filadélfia e o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que foram dois momentos em que eles se reuniram para tentar chegar a um acordo e se declararem independentes. No primeiro congresso eles não conseguiram, por causa que não houve uma unanimidade, mas no segundo congresso, sim, eles conseguiram, chegaram a um acordo e daí eles criaram a Declaração de Independência, se proclamaram independentes em relação à Inglaterra e começaram a se organizar. Nem por isso a Inglaterra ela aceitou de imediato essa independência. E aí eles criaram, desse período dessa declaração da independência, tá? Norte-americana, eles criaram a Constituição. A Constituição americana, que foi em 1787, que ficou pronta, essa Constituição forte, né? E com características iluministas, garantia a propriedade privada, que era de interesse da burguesia, mas manteve a escravidão, optou pelo sistema de república federativa e defendia os direitos e garantia individuais do cidadão. Gente, eles também, nessa Constituição, eles deixaram claro que cada colônia se tornou um estado a partir daquele momento e cada uma teria suas próprias leis. Elas iam elaborar suas próprias leis. Por isso que os estados americanos, eles não têm leis, por exemplo, de pena de morte em todos. Em alguns sim, outros não. Outros é só prisão perpétua, dependendo do crime, e outros estados têm a pena de morte, a cadeira elétrica, tá bom? E baseado nesses princípios do iluminismo, eles também tinham aquelas ideias do Montesquieu, que era dividido em três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Ambos independentes um do outro. E todas essas ideias de independência dos Estados Unidos, elas foram baseadas lá naquele pensador iluminista John Locke, que era um inglês, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Eu vou deixar logo aqui abaixo um vídeo para vocês assistirem, falando um pouco mais sobre esse processo de independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. E logo após o vídeo, eu estarei lá no grupo para tirar as dúvidas de vocês e falar um pouco mais sobre a atividade de vocês, tá bom? O mais, eu gostaria de desejar um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos vocês e até a próxima aula. Antes da independência, os Estados Unidos era formado por 13 colônias controladas pela metrópole, a Inglaterra. A coroa inglesa começou a colonizar a região no século XVII, dividindo em dois aglomerados coloniais, as colônias do norte e as colônias do sul. No século XVIII, com esse território já colonizado, os ingleses começaram a usar as colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Depois desta colonização, a Inglaterra entrou em guerra com a França por posse de territórios da América do Norte, na chamada Guerra dos 7 Anos. Com um investimento pesado em militares para o combate, os ingleses saíram vitoriosos. Porém, a grandiosa Inglaterra, dona de um gigantesco império colonial que gerava grande fortuna, levou uma facada, com um gasto no que hoje equivale a 130 milhões de libras. Com esta imensa dívida, que extrapolava o valor que os ingleses conseguiam faturar com o império colonial, a coroa inglesa pensou: onde ainda mais podemos faturar dinheiro sem gastar nada? Então ela teve a brilhante ideia de criar e aumentar ainda mais impostos dos colonos, em níveis de valor absurdos. Dentre os impostos criados pela Inglaterra estão a lei do selo, que dizia que todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses, a lei do açúcar, em que todos os colonos só poderiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas, e a lei do chá, em que o imposto do chá seria 50% maior que o normal. Estas taxas e impostos geraram muita revolta nas colônias. Um dos acontecimentos de protesto mais conhecidos foi a Festa do Chá de Boston. Um
Um grupo colono conhecido como Filhos da Liberdade invadiram à noite um navio inglês carregado de chá e, fantasiados de índios, jogaram todo o carregamento no mar. Este protesto gerou uma forte reação da metrópole, que exigia dos habitantes prejuízos, além de colocar soldados ingleses cercando a cidade. Os colonos do norte resolveram promover, no ano de 1774, um congresso para tomarem medidas diante de tudo o que estava acontecendo. Queriam o fim das medidas restritivas impostas pela metrópole e maior participação na vida política da colônia. Porém, o rei inglês George III não aceitou as propostas do Congresso. Muito pelo contrário, adotou mais medidas controladoras e restritivas, como, por exemplo, as leis intoleráveis. Uma destas leis, conhecida como a Lei do Aquartelamento, que dizia que todo colono norte-americano era obrigado a fornecer moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. As leis intoleráveis geraram muita revolta na colônia, influenciando diretamente no processo da independência. Em 1776, os colonos se reuniram no segundo congresso com o objetivo maior de conquistar a independência. Durante o congresso, Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não aceitou a independência de suas colônias e declarou guerra. A Guerra de Independência, que ocorreu entre 1776 e 1783, foi vencida pelos Estados Unidos com o apoio da França e da Espanha.